Olá, como você está? Vamos orar para começar a leitura de hoje da palavra? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por esse momento. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem gerado em nós a dependência da palavra, a vontade de ler a palavra, a vontade de ouvir a tua voz. Obrigado porque esse despertamento vem do Senhor, Pai. A nossa carne corruptível não quer a palavra. A nossa carne corruptível não deseja a tua presença, mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, tem nos trazido para perto de ti. Nós te agradecemos, Jesus, e estamos aqui, Pai, com a mente receptiva à palavra, com o espírito receptivo à palavra, que o Espírito Santo possa trazer agora tudo que nós precisamos. Leve essa palavra, Pai, àqueles que precisam. Convence, Deus, de agora tudo que elas precisam entender, aprender e praticar. Que o Senhor seja o que está nesse momento. Nós estamos aqui reunidos em teu nome, Jesus. A tua palavra diz: quando 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, o Senhor está. Que o Senhor possa estar aqui, nos ajude, Espírito Santo, nos ensine todas as coisas. Traga entendimento da palavra. Que nós possamos, Pai, meditar na palavra, orar em todo o tempo, Pai, em tempo e fora de tempo, pregar o Evangelho com o testemunho, com a nossa vida, Pai, aquilo que já temos lido até hoje e que continuaremos lendo, Pai, porque tem que ser uma leitura, um aprendizado contínuo, crescente. Não nos é suficiente uma única leitura, não nos é suficiente um único dia de leitura, mas uma vida, Pai, permanente, crescente, perseverante na tua presença. Nos capacita a ser estes, Deus, que são insaciáveis, Pai. Nos capacita a ser estes que são desejosos desse relacionamento com o Senhor, de estarmos na tua presença, na tua companhia. Que o Senhor seja a nossa melhor companhia, que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Que nós entendamos que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que nós entendamos, Pai, que temos que nos submeter à tua palavra e estarmos, Senhor, em santidade. Nos capacite a negar os pecados, a rejeitar o pecado, a deixar o pecado, Pai, para nos santificarmos. Nós sabemos, Pai, que não conseguimos sem o Senhor, então eu venho aqui clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha, Senhor, essa constância, Senhor, em nós, que essa constância venha do Senhor, porque o Senhor não falha, a tua palavra não falha. Então, que o seu poder, que é imensurável, que venha sobre nós, Pai, nos dá unção para nós continuarmos, Senhor, perseverante na palavra. Coloca sobre nós a unção que despedaça o jugo, Pai, esse jugo de escravidão da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma, que a nossa alma seja livre, não mais cativa. Que o nosso coração esteja desejoso, Pai, no relacionamento com o Senhor. E que o Senhor venha nos ensinar todas as coisas, Pai. Nos capacita a perdoar quem nós temos que perdoar. E gere em nós, Senhor, a necessidade de sermos, Senhor, de pedir perdão e de nos santificar, Pai. Para que nós possamos ver o Senhor. A tua palavra diz: sem santidade ninguém verá, Deus. Nos transforma, Pai, nos transforma e nos faz ser justos, Pai, e nos faz buscar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá, Deus. Não nos deixa desistir, Pai, porque quando nós olhamos para nós e vemos a nossa incapacidade e vemos a nossa, Senhor, pouca fé, às vezes nós somos impedidos, Jesus, de continuarmos. Mas nós declaramos agora: sim, nós somos incapazes sem o Senhor. Sim, nós não conseguimos sem o Senhor. Nós confessamos com a nossa boca: sim, Pai, nós queremos pecar. O nosso eu, Pai, o nosso homem carnal quer pecar, mas nós colocamos a nossa carne cativas ao Senhor, nós colocamos a nossa carne submissa ao nosso espírito, Pai, que nós nos fortalecemos na oração, na palavra e no jejum. E sim, nós dependemos do Senhor, não conseguimos sem o Senhor, Pai. Nós não podemos de nós mesmos, nós não temos força de nós mesmos. Nós precisamos, Pai, do Senhor, da tua ajuda, da ajuda do Espírito Santo. Venha nos transformar, Pai, para essa leitura não ser uma leitura como outra qualquer. Que esse momento, Espírito Santo, o Senhor que foi aquele que inspirou a palavra, que o Senhor venha nos convencer, Pai. Venha nos convencer, nos transformar. Nós não queremos sair desse momento como nós entramos, Pai. E a cada dia que sejamos mais transformados, e a cada dia que sejamos mais convencidos do seu poder.
que possamos nos converter, Pai. Sair da rota que nós estamos, que é a rota que está longe dos teus caminhos, e encontrar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Alinha a sua vontade, a nossa vontade, Jesus, que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na nossa vida, Pai. Que os homens obedeçam na terra, assim como o Senhor é obedecido no céu, e que tudo coopere para o bem daqueles que te amam, que nós sejamos esses, Pai, que te amam, Jesus, acima de todas as coisas, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Pai, que nós cheguemos nesse lugar de te amar desse jeito, como o Senhor nos amou. O Senhor nos amou tanto que entregou a sua vida por nós, Jesus. E nós queremos te amar dessa maneira, Pai, entregar a nossa vida para o Senhor. Que isso ainda não é uma verdade na vida desse que chegou aqui nesse vídeo, que seja, Pai. Transforma, Senhor, a vida dele. Faça ele entender que ele depende do Senhor, que ele precisa do Senhor, que o Senhor é o único Deus, que nós abandonemos todos os outros deuses que colocamos na nossa vida, que todos possam ser alcançados, Pai, pelo teu poder, que haja em nós, Senhor, um despertamento de que precisamos ler a palavra, que haja em nós um despertamento que precisamos pregar o Evangelho com a nossa vida, sermos testemunhos, Senhor, a favor do Evangelho e não contra o Evangelho. Não nos deixa ser vasos de desonra, Pai. Não nos deixa pregar contra o Evangelho, que nós pregamos apenas o que está escrito aqui, Pai, sem precisarmos nem abrir a nossa boca, mas com o nosso testemunho. Transforma o nosso homem corruptível em um homem justo, Pai, de acordo com a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome. Bendito e santo para sempre seja o teu nome, Pai. Glorificado para sempre seja o teu nome. Que nós possamos te adorar, Senhor, te exaltar, glorificar o teu nome. Independente das circunstâncias das nossas vidas, o Senhor é o mesmo, o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Deus verdadeiro, poderoso. Pai, que a nossa adoração seja total, completa e verdadeira ao Senhor, que é o único Pai, que o Senhor ocupe este lugar na nossa vida, de único Deus. Nós oramos, te agradecemos e te adoramos, Jesus, e pedimos graça, bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Pai, que hoje, nesse dia que se renovou, que nós possamos ler a palavra, entender a palavra e viver a palavra agora em nome de Jesus. E tudo que vem, Pai, toda seta lançada contra a nossa mente, caia por terra agora em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja receptiva à tua palavra. Que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra, Pai. E que nós nos deixamos ser, Senhor, transformados. Destronamos agora o nosso eu. Destronamos agora as nossas vontades que vão contra a tua palavra. A vontade que já está alinhada à tua palavra, Pai, ela vai se cumprir. Mas a vontade que está contra a tua palavra, nós destronamos da nossa vida. Não é importante, Pai. É importante a tua palavra. É os teus sonhos para nós, os teus desígnios para nós, os teus desejos para a nossa vida. Que se cumpra, Pai. Que todo principado e potestade caia por terra agora em nome de Jesus. Da nossa vida, da nossa mente, da nossa família, da nossa descendência, Pai. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, Pai. Nós nos arrependamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Gera em nós o perdão que nós precisamos lançar sobre as pessoas e que nós possamos nos arrepender para pedir também perdão do que nós temos que nos arrepender, Pai. Que a gente se converta dos nossos maus caminhos, que a gente se humilhe, Jesus, e seja, Senhor, submissa ao Senhor, submissa à tua palavra, subordinado aos seus desígnios para a nossa vida. Nós venhamos, Pai, nos arrepender de tudo que fizemos contra a tua palavra, contra os teus mandamentos. Queremos ouvir e te obedecer, Pai, em nome de Jesus. Amém? Louvado é o teu nome. Glória a Deus, Pai. A leitura de hoje, dia 37, Êxodo 23 e 24, Salmos 37 e Lucas 1. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo, poderoso para sempre é o seu nome. Êxodo 23 e 24. Não admitirás falso rumor e nem apoiarás ao ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem uma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou seu jumento desgarrado, sem falta o levarás ao seu dono.
Se vieres o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não desprezarás o direito do pobre na sua demanda. De palavras falsas te falarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega o que tem olhos abertos e perverte até as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conhecereis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os teus frutos. Mas ao 7º ano a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do que sobrar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha, com o teu mel, e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Lembra-te de tudo o que vos tenho dito, no nome de outros deuses não vos lembreis, nem mesmo pronuncie na vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis a festa dos pães sem fermento comemorarás, 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado no tempo determinado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor seu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e te abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número de teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Estabelecerei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com seus deuses, na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim e servires aos seus deuses. Certamente isso será um laço para ti. Êxodo 24. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão, Nababe e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas ele não se chegue, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. A outra metade do sangue espargiu sobre o altar.
E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos para vós. Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Então, subindo Moisés ao monte, e a nuvem o cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conversão. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e viverás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurai-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quando os transgressores serão totalmente destruídos, bem como os seus descendentes,
mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor vos ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Louvado é o teu nome, Jesus. Santo e glorificado para sempre é o teu nome. Lucas 1. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Tenho, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciam desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já o informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seus tempos se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada como um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebe um filho em tua velhice. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as quais que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos nos pensamentos dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou os nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai com que seria lhes chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas, e todos os que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde os princípios do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mãe de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que oriente do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo. Só Jesus. Ai, Maria. Senhor Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Senhor, venha sobre nós o teu Espírito Santo, Pai. Ai, Jesus, nos faça crer, Pai, nos faça acreditar. Nos faça te ouvir e te obedecer, Pai. E dizer sim para o Senhor. Em nome de Jesus. Ai, Deus. Senhor, eu oro para que essa palavra alcance aqueles que precisam crer, que precisam saber do Senhor e ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo leve essa palavra para todos que precisam ouvir e crer, Jesus, para que leve a palavra para os incrédulos, para as estéreis. Que o Senhor possa tocar no nosso corpo, Pai, na nossa alma, na nossa mente, nos curar e nos libertar de tudo que tem nos impedido e nos emudecido, Pai, que a nossa incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus, o teu nome, Pai. Eu declaro o nome de Jesus sobre a incredulidade, sobre a infertilidade.
Eu declaro o nome de Jesus sobre os cativos, sobre os aprisionados, sobre os oprimidos, sobre os depressivos. Pai, eu declaro o seu nome sobre todas as doenças agora. Que o sangue de Jesus venha tocar, Pai, em todas as pessoas, em todas as células do nosso corpo. Que o seu sangue, Pai, venha nos tocar, que o seu poder venha tocar os nossos órgãos vitais e que eles funcionem perfeitamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra chegue àqueles que não creem mais em Ti, que se afastaram das ovelhas, que se dispersaram, que essa palavra chegue agora e convença aquele que precisa, Deus, ouvir, Pai, e obedecer e Te receber como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Que tudo que nos tornou cegos, mudos, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, que nós possamos crer e que a palavra venha abrir os nossos olhos e abrir a nossa mente, a nossa boca, o nosso coração. Que a palavra venha desatar os laços, os nós que tem nos acorrentado, as correntes que tem nos aprisionado e nos libertar em nome de Jesus, Pai. Porque a tua palavra, Pai, é eficaz, é santa, Pai. E ela vai cumprir o propósito para que ela foi liberada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo e poderoso é o teu nome. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pai, cumpre em nós a tua vontade, Jesus. Cumpre em nós o teu querer, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra te alcance. Que essa palavra te convença, te cure e te liberte. E se esse vídeo te abençoou, se essa palavra te abençoou, que você compartilhe essa palavra com quem você acha que precisa. Que você compartilhe essa palavra, esse vídeo, com aquele que o Espírito Santo te tocar aí agora, no teu íntimo, para quem você tem que enviar essa palavra. E que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. E eu espero você para a leitura de amanhã, em nome de Jesus. Você e mais um, que você convide mais alguém para vir para essa leitura com a gente. Amém? Seja muito abençoado pela palavra de Deus. Amém. Glória a Deus.